no mecânico para ver o barulho, que ainda tá rangendo o barulho. E agora uma novidade que não tô sem a terceira e a quarta. Ainda falta 4 quilômetros. Espero que chegue com essas duas lá pelo menos, e a ré, né? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. Salve nômades, mais uma vez no mecânico. E assim a gente começa essa, não vou falar aventura, mas mais um perrengue na estrada. A gente tá indo em Mérida aqui. Viemos no mecânico, no Jacob, que é do clube de Volkswagen, também aqui. Bora lá ver o que tá rolando ali. E a gente achou melhor vir aqui antes de seguir a estrada, porque como já tem essa indicação desse mecânico e do clube de Volkswagen, a gente quer muito solucionar essa questão do ruído, do barulho. Tá cada vez pior, mas a maioria dos mecânicos fala que é graxa. E pelo jeito hoje o dia então vai ser aqui no mecânico com a família Nômade. A Oni tá aqui, ó. Eu já estiquei a cadeira no muro aqui na sombra, porque dia de mecânico vocês sabem, a gente não sabe direito quanto tempo vai durar, e espero eu que termine hoje pra gente seguir pra Cancún, né? Ué, falta pouco, falta cerca de 300 quilômetros, parece que a gente não chega nunca. A ideia nossa é tentar chegar em Cancún para passar o Natal, vamos ver se dá tempo, faltam poucos dias. E isso também porque depois a ideia é trabalhar lá com os artesanatos, vamos ver como vai ser para a virada do ano. Então é interessante a gente chegar antes das festas para poder chegar nos artesões, ver se pode expor, como funciona isso. Tá saindo essa combinha linda, olha só os pneus dela. Na mesma roda da gente, só que uns pneus bem maior. Olha que barulho! Ah, é barulho! A Oni nem pra ela tá tudo lindo. Eu aqui olhando, nossa gente, eu fico só pensando, minha água indo embora. Isso porque a gente tem 2 tanques de água embaixo da combinha, cada um de 55 litros. Que a gente encheu lá no hostel onde a gente tava, em La Ermita, né? Aqui mesmo em Mérida. Enchemos, saímos todo feliz que tá com água, tá tranquilo, né? Mas quando ela fica inclinada tanto para um lado quanto para o outro, ou assim, acaba vazando pelo ladrão que a gente fala. E agora é tchau água. É, galera, o barulho realmente era graxa. Tinha 2 bicos lá por trás das rótulas, assim, que ninguém tava indo. Achei que todos estavam engraxando e não tava. Ele engraxou agora e tá perfeito, sem barulho. Ai, que bom, né? Coisa Sim, mais sim. simples do que a gente pensava. Mais simples. E aí fomos ver, porque não tá entrando a terceira e a quarta, é umas buchas que tem ali embaixo ali. A bucha já tá gasta. As buchas que estão gastas. Aí eu vou ter que comprar pela internet, eu acho que demora um dia para chegar. Aí ele vai dar um espaço ali na frente da casa dele, com luz e internet, pra gente comprar e seguir viagem. Se Deus quiser. Ai, Notícia gente. boa e uma mais ou menos. Ai, cruzando os dedos assim, ó, recebendo todas as boas vibrações de vocês pra gente chegar logo em Vamos. Cancún. E a Oni fala aí, tá nem aí se a gente vai ficar mais um dia, menos um dia. Um ventinho bom que tá aqui, né? Depois tem que pegar então o Wi-Fi pra poder fazer a compra. E comprar por onde, Fá? Pelo Mercado Livre? Mercado Livre ou Amazon? Ah, então... Vou tentar o Mercado Livre. Que aí é capaz de chegar no mesmo dia, talvez. Tipo assim, o que tá acontecendo, minha gente? Nossa, a Ori parece estar mais gordinha.
sua casinha, Oni? E agora? Cadê a casinha? Ué. Agora a gente moveu a Kombi aqui pra frente da casa do Jacob, que é onde a gente vai ficar. Eles têm esses dois lindos. E olha só isso. Ah, meu Deus, ele gruda nessa barba. Ele é o André, né? Que é sobrinho dela. Olha que gracinha. E a Oni tá toda enciumada. Gente do céu, não precisa ficar assim. A gente te ama também. É o Papai Noel, ó. O Papai Noel. Olha a prática que a gente tem. Olha. Chegou mais uma combinha. Eles têm. Essa é a Kombi deles. Um dos filhos deles já tem. Os dois filhos deles já tem Kombi. Então ali trabalham junto com o pai. O pai é aqui, ó, que é o Jacob. E essa Kombi é deles. E tem mais essa daqui, ó. Opa, que eu tenho medo dos cachorros. Essa daqui também é deles. E explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo por aqui, já que o Fá tá dando total atenção, né? Ficando do lado do mecânico, para ver se a gente consegue arrumar mais rápido essa combinha. A peça que precisa, depois ele fala, mas é algo que só tem nos Estados Unidos. Claro, no Brasil com certeza a gente conseguiria, mas aqui não tá tendo no Mercado Livre, nem nas autopeças. É um reposto, como é falado, uma peça de reposição. E me parece uma bucha, mas o druida explica melhor quando voltar. Bem, essa peça para chegar aos Estados Unidos não demoraria muito, cerca de 4 a 5 dias. Só que o duro que eles falaram, que sairia muito caro para nós, já que tem que pagar a aduana, o frete, a peça, e aí eles calcularam cerca de 1.000 e poucos. R$1.000 e poucos. Então, nesse momento, uma loucura, uma peça tão pequena, tão, sei lá, simples talvez, mas que realmente não tem. Como eu não sei, não posso falar muito a respeito. Eu sei que eles foram no torneiro agora para ver se conseguem fazer essa peça. E eles retornando, eu falo para eles explicar melhor. Galera, a gente teve que trocar uma bucha ali do varão de marcha. Tava bambo, a bucha já tava velha. E para comprar aqui só tem nos Estados Unidos. Ia demorar 4 dias para chegar e uma grana. Aí ele foi o Jacob foi comigo no torneiro mecânico. A gente foi no torneiro, o torneiro fez a pecinha tá ali agora, ele tá colocando e não cobrou nada. Vamos ver agora quanto vai ser a mão de obra do Jacob. E tá aqui, eles estão ali debaixo ali, ó. Agora eles vão testar a Kombi. Já é final do dia aqui. Ver se a peça deu certo. Tomara, ó. Positividade, que vamos que vamos. E esta é a Kombi de vocês? Deles. E essa é a Kombi da família. Eles viajam em 5, são os pais, né? O pai, a mãe e mais 3 filhos. E é por isso que eles falaram que não dá para armar como uma casinha completa. Que aqui a missão, quando vai viajar, é poder todo mundo dormir junto, né? E aí, deu certo, pá? Deu, graças a Deus. Que bueno! Graças. Saiu da fábrica agora. 0. Voltei no tempo. Estou em 1974. Acabei de tirar ela da fábrica agora. Ficou bom demais o negócio. Bom da conta. Dá bom. Pra rodar então até o Alasca tranquilo. Dá pra rodar mais 10 anos. E eu já vou deixar a indicação deles no iOverland, quem precisar. Já me gusta mesmo. O Fá que gosta de molhar o pãozinho no café, olha só. Que bueno. Aqui é uma bolacha típica daqui, da região, e aí você coloca como uns sucrilhos dentro do café e come com a colher. Que maravilha. Graças.
Estamos já saindo agora aqui pra comer um trem com a galera do clube aqui. Cenar, né? Com a família e com a galera do trem, do clube. E vamos de Kombi. Agora sim, com Aê, com flash, né? Senão tá tudo muito escuro. E eles nos convidaram para cenar, comer uma comida muito típica aqui de Mérida. Vamos ver o que que é. Surprise até para nós. Este motor é qual? 1.800. 1.800. Toda a família por 1.800. Nada mais, né? Deu errado por um lado, mas por outro lado deu muito bom. A gente acabou jantando ou cenando na casa deles com tacos e foi maravilhoso. Bom dia, nômades. Bem, acordamos, né? Olha, ainda tá acordando aqui na frente da casa da família do Jacob. E assim como a gente jantou com eles, cenou, agora a gente vai tomar um desayuno. E como é de dia, é mais fácil de mostrar pra vocês, já que à noite a gravação fica horrível. Vou mostrar um desayuno típico daqui. Bora lá. Bem, aqui estamos em família, a família de Jacob, estão todos. Graças por la invitação. Acá está um desayuno típico de acá de Yucatán, isso? Me corrijo, se não hablaram muito bem. Aí tem ovitos, huevos. Esto, ¿cómo se dice acá? Longaniza. Longaniza y frijoles. Aí se come com as tortillas. É um cafecito muito rico de Chiapas que hacen. Tem tomatito. Como um bueno desayuno, não? Como já um almuerzo para nós outros de Brasil. Sim, muito. Graças. Estou aprendendo mais uma. Como se diz que chamar para... Cotenhana. Coterrama. É duro hablar. É como chamar para comer? Galera, tá sendo uma loucura aqui esse vídeo. Tá sendo tudo picado. Hoje nós viemos aqui no mercado. Viemos primeiro na Copel para subir um vídeo. Pra vocês. Então vale o like, né? E agora, vale like. E agora nós tô no mercado que é do lado. Viemos comprar uns trem aqui, porque hoje tem um encontro de noite dos combeiros aqui de Mérida. E eu vim comprar um pão de forma. Aqui, explodiu minha cabeça. Aqui, a fatia do pão de forma, como é que é? O que tem de diferente? Aqui, olha, vamos ver se é essa aqui eu vou conseguir. Olha aqui. Nossa, sério? Ele é assim, ó. Ele é fatiado assim, ó. Nossa, esse eu nunca vi. Diferente desse, ó. E tem dos dois. Ah! Olha só que loucura. Só. Loucura! Como é que eu vou comer assim? Você vai comer um comprido, ai. Não. Deixa pra lá. Mas segura aí na poltrona, então. Já se inscreve se não é inscrito, porque a gente vai seguir para esse encontro com um clube de Kombi aqui que chama Clube Kombi Mayabi. Que são maias, descendentes de maias. E a galera animada. Ontem acabou não dando certo, onde eles quiseram levar a gente pra comer uma comida típica, porque tava fechado o lugar. Mas aí depois a gente cenou, que jantou com eles uns tacos, tomamos o cafezinho da manhã que vocês viram. E ainda, por cima, ela forneceu uma máquina de lavar para lavar todas as roupas. Então, foi doideira mesmo o dia, foi corrido. E agora a gente vai levar algumas coisinhas para compartilhar essa noite que vocês vão junto. Então, até daqui a pouco. Valeu! Ih, já estamos nos preparando para sair para o encontro aqui com os combeiros. Ih, vamos nós! E eu vesti literalmente a camisa da Kombi Nomads pra ir nesse evento. Ainda coloquei um verdinho por baixo.
tipo verde e amarelo, nosso país aí representando, mas é o frio mesmo, tá friozinho pela região aqui. Mas o que eu queria falar pra vocês é que a gente tá agora parado em um posto de gasolina, tá todo mundo abastecendo pra se reunir, eu não sei nem onde, só vamos. E olha que chique, olha isso, gente. Na escuta, positivo, câmbio. Super empolgado, olha só o que eles colocaram na minha mão. Meu Deus. Ai, se isso fosse em português, nossa senhora, mas aí em espanhol eu sou o básico. Bem, vamos nessa. A câmera e a qualidade não vão ser iguais quando a gente tá de dia, mas eu tenho que registrar e compartilhar com vocês esse momento. Então, segura aí na poltrona e já deixa o like. Soltou o fio da bateria, o negativo. Agora nós vamos ver ali se vai funcionar. Pelo menos ele testou uma vez e funcionou, né? Agora ele funciona. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver, vamos ver. Pidiendo ubicación para que se las manden y ahorita vemos qué onda con el güero. Ok, confiados, pendientes. Adelante, porque igual hay gente que llega. Os negativos da bateria soltou. E aí ele prendeu com alicate de pressão. O fio tá muito esticado, não sei se vai dar certo. Tá pipocando ainda. Buenas, nômades! Chegamos aqui no encontro. Olha quanta Kombi aí em volta aí, ó. Tá tendo Kombi, hein? A roda gigante lá atrás, lá, ó. Não sei, posso estar falando errado, mas aqui, se não me engano, é um campo de beisebol. Aqui dentro. E a gente tá aqui, ó. Aí as combosas aí, ó. Muitas, muitas. Cada uma do seu jeitinho. Já contou quantas Kombi são? Perdi as contas já. Sim? Tá chegando mais uma aqui, olha isso, que linda também. Olha só, o Fábio já deu um recorrido aqui com o pessoal pra mostrar as combinhas? Ainda não, Já, né? mas Já. aí eu parei na amarela. Aí falta aquelas aí ainda. E tem uma T5 ali, parece mais uma van. É. O grupo aqui tem 23 Kombi, então vem família, vem criança, vem bebê, vem cachorro. Se junta como aí no Brasil, né? Bastante. Daqui a pouco acho que vamos montar alguma coisa para compartilhar também, algum Acho que alimento. sim, acho que sim. E o lugar aqui também é bacana, né? Porque Muito tem um... doido. Eu falei com eles. Que Falou? Eu achava que eu tava enganado, mas não, é um campo de beisebol mesmo. É, porque aqui não tem o futebol como a gente tem, assim, É. todos os Dá pra campos. diferenciar muito um estádio de beisebol por causa do formato da arquibancada é diferente. Porque a forma de ver o jogo... Eu não entendo nada de beisebol, mas a arquibancada não é redonda ao total. Pelo menos uma parte dela é mais alta, eu não consigo. Eu nunca entrei dentro de um trem desse pra ver. Então, Mas fica aqui o convite. sim. Bora mostrar pro pessoal e a gente Vamos conhecer ver. junto também. Agora estamos todos compartilhando. Acabamos de comer uma pizza que é a havaiana, que é com abacaxi maravilhosa. Estamos aqui com o pessoal numa noite bem gostosa mesmo. Bem, não perdemos tempo. Aliás, eu até vim só para compartilhar, mas eles falaram de colocarem os artesanatos e colocamos algumas coisas. As chicas estão acá mirando. ¿Le gustan las combis también? Sí. Qué bueno. Bueno compartir. Ahora estamos con los presidentes de los clubes de acá. Bueno, lo que es el club de combis del Mayab
Nosotros estamos ubicados en Mérida, Yucatán, que es México. Este club tiene 6 años de fundado. Hace poquito, en octubre pasado, cumplimos 6 años que nos fundamos. Y a partir de eso, pues nos hemos reunido, hemos hecho diversas actividades como grupo. Y pues básicamente el objetivo de nuestro club es promover y difundir el uso de la combi como un vínculo de unión familiar. Ese es el objetivo de nuestro club. Qué bonito. Bueno, y ahí invitaron a nosotros para estar hoy en una gran reunión. Son muchos acá, ¿no? La idea fue pues invitarlos para que ustedes conozcan a los demás integrantes del club, que conozcan también sus combis y que pues más que nada vean que esto es como algo familiar. Una gran familia, Los ¿no? integrantes, y nos gusta pues recibir y hospedar a los viajeros. Y nosotros, gracias, muchas gracias, Angélica, Don Mario. Gracias. E a gente comentou de provar algo muito típico daqui e ainda foi melhor do que a gente imaginava, porque não fomos sozinhos, estamos aqui ó, na companhia da família toda para provar um desayuno muito típico de acá. ¿Sí? E o que é mesmo? Panuche, isso? Panuche? Salute. Este tiene frijoles, isso? Muy ricos, vamos provar. E o que você achou do panuche? Muito bueno. Muito bom, muito rico. O tempero, gente do céu, é maravilhoso. É uma das coisas mais gostosas que eu já comi na estrada, viu? É tipo tortilhas, uma por cima, outra por baixo, e aí recheia, faz como um acento de feijão. E aqui é carne de pavo, que eles falam. O Fá pulou o abacate. Eu adoro. E aí tem uma cebola bem temperada, tomate. E agora a gente vai experimentar esse outro para ver qual é a diferença. A cebola é roxa? Cebola não, acho que é o tempero que pega. Outra coisa diferente aqui, ó, é a Coca-Cola de vidro, que tem meio litro. Angélica que vai falar, o que é? É lo mesmo? Então, quando vocês vierem a Mérida, não deixe de provar. Este é picano. Saboroso, muito bom. A gente acabou de provar um panuche a hora com recheio negro, mole negro. Muito bom, muito bom. Já tô trocando tudo espanhol com portunhol, tá uma mistura. Aqui tem ovo, carne de pavo também. Carne de pavo. E tortilha de maíz, que é uma torta de milho. E aí em cima vai o feijão, caldo de feijão, frijoles, né? Muito bom. O tempero então deles arrasa. Estamos terminando esse vídeo por aqui. Daqui nós vamos para a pirâmide lá do Chichén Itzá. E depois Cancún. Agradecer a família aí mais uma vez. Bora lá!